Bom dia, nós estamos no dia 13 de outubro de 2023. Então, fizemos um vídeo anteontem, né? Está aqui. Nós dissemos que o Hamas ataca Israel para defender seus direitos. E vamos agora ter que fazer um comentário sobre esse vídeo, porque apareceu mais alguma coisa. Segundo o professor Marcílio, Ricardo Marcílio, o vídeo está disponível, professor Ricardo Marcílio, a ONU condena Israel, seguido do Brasil, seguido da Turquia, seguido Turquia, do Egito, seguido da Rússia. E, claro, né, o Líbano e outros países que não são assim, não contam tanto porque são pró-árabes. Mas a ONU condena Israel porque está sendo desumana no que está fazendo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu o aviso 4 dias antes que o Hamas ia atacar. Era tudo o que ele queria. A resolução 186 da ONU diz que concede a Lord Rothschild e que ele avise ao movimento sionista mundial que 26% da Palestina vai constituir o Estado sionista judeu. É curioso, primeiro que tudo, né, que a Declaração Balfour, que eles consideram como sendo um trunfo, então, vou mostrar para vocês. Logo, se a Inglaterra prometeu, né, pela Declaração Balfour, que daria a Palestina aos judeus, mas acontece que aqui nós temos uma coisinha. Nós temos a Declaração Balfour. E na Declaração Balfour, o que acontece é o seguinte. Vamos ver se eu encontro aqui, viu? A Inglaterra reconhece que a terra dos pais foi prometida e ela dará. Não está aqui. Eu seria capaz de apostar que estava aqui. Não está aqui. De qualquer maneira, é extremamente fácil vocês encontrarem a Declaração Balfour. Né? Prezado Lord Barão de Rothschild. Começa assim. Ora, quem representava os judeus era o movimento sionista mundial. É estranho, portanto, a primeira coisa é a estranheza porque o ministro, né, Arthur Balfour manda um documento oficial de Sua Majestade Britânica, né, para dizer a Lord Rothschild que ele avise ao presidente do Partido Sionista Mundial que o que ele pediu, foi ele quem pediu, foi atendido. Primeira monstruosidade. Então, como é que vocês vão entender isso? A Inglaterra aceita o pedido de Sua Majestade Britânica vê com simpatias as aspirações sionistas ao Estado judeu na Palestina, contanto que sejam respeitados os direitos civis e religiosos da população lá existente. Acabamos de ver com o professor Ricardo Marcílio, a declaração do ministro das Finanças de Israel diz que os palestinos não são um povo. Pasmem. Ministro das Finanças de Israel diz publicamente que os palestinos não são um povo. Ou seja, 6 milhões de palestinos expulsos do seu país não são um povo. Netanyahu ignorou o ataque que foi previsto com 5 dias pela Serviço Secreto do Egito, porque ele achava que assim, se o Hamas tomasse a iniciativa, ele podia conquistar 26%, é o que a Inglaterra diz que pertence a eles, e a resolução 186 da ONU. Portanto, ele só podia ter 26%, uma faixa pequena.
e, portanto, 74% seriam os palestinos e constituiria o Estado palestino. Ou seja, a maioria do Estado palestino é dos palestinos. Isso está lá na história, vamos chegar aí. A Declaração Balfour não diz exatamente quanto, só diz que será concedido um Estado nacional para o povo judeu, porque a Inglaterra vê com simpatia as aspirações sionistas. Mas esse documento famosíssimo, assinado por Arthur Balfour, ministro do Exterior do Reino Britânico, é incompreensivelmente dirigido a Lord Barão de Rothschild. Então, quem é o dono da Palestina? Parece que a dedução é lógica, né? Quem pediu as aspirações dos judeus são representadas por um partido reconhecido chamado Partido Sionista Mundial, criado por Theodor Herzl em 1860 e pouco. Na verdade, criado por Esdras, ressuscitado por Theodor Herzl. Então já fica o primeiro ponto, que é só para um idiota acreditar que essa declaração Balfour, né, foi dirigida ao Partido Sionista Mundial, porque Arthur Balfour podia mandar para o presidente Herzl diretamente. Por que é que ele manda para o Barão de Rothschild? Primeira pergunta. Respondam se puderem. E a ONU complementa, e diz assim: contanto que sejam respeitadas os direitos civis e religiosos dos habitantes do país, os palestinos. A ONU completa dizendo: somente 26% será concedido aos sionistas israelenses e o restante, 73%, constituirá o Estado palestino. Hoje Israel é dono de 90% da Palestina e o ministro das Finanças judeu diz que os palestinos não são povo. E Netanyahu, para completar a limpeza étnica, deu graças a Deus que o Hamas atacasse, porque agora ele pode destruir Gaza e as colinas do Golã. Pronto, aí 100% será dele. Portanto, ele é o culpado de tudo. Diz o professor Carlos Marcílio, isso a ONU diz. O jornal Haaretz de Israel diz, olha, um jornal israelense, o mais lido, Haaretz, é um jornal israelense que diz: Benjamin Netanyahu é responsável por essa guerra, por esse conflito. Erdogan, da Turquia, diz que o Estado palestino tem que existir. Ou seja, a Declaração 186 da ONU vale. Tem que ser posta em vigor. Mas o ministro das Finanças israelense diz que o palestino não é um povo. E na hora que 6 milhões de palestinos estão vivendo uma vida miserável, em abrigos, em tendas, pelo resto do mundo. Então, minha gente, vai ser difícil conciliar o ponto de vista de Hamas, que quer destruir Israel, não considera Israel como sendo um Estado, porque eles invadiram a Palestina, de um lado, está errado, porque a Inglaterra ganhou legalmente a Primeira Guerra Mundial, e a Inglaterra ganhou legalmente a Segunda Guerra Mundial, e, portanto, o Império Otomano foi desmembrado, e o Estado, a Palestina era uma parte do Império Muçulmano pertencente otomano, pertencente a Hamid II. Ela podia dar a quem quisesse, mas é estranho que ela não dá ao movimento sionista mundial, que representa todos os judeus do mundo. Ela dá especificamente, leiam na Declaração Balfour, prezado Lord Barão de Rothschild. Minha gente, é muito cinismo. Então, Arthur Balfour parece ser uma pessoa honesta, quando diz: contanto que os direitos civis e religiosos dos habitantes da Palestina sejam respeitados. Tá, isso a ONU vai corroborar dizendo 73%, 74% dos palestinos, a maioria do território, 74% é quase toda a Palestina, e 26% do Estado sionista de Israel. Isso é o começo da história, por isso nós estamos vindo lá de Abraão. Tá?
para mostrar a vocês isso que talvez muita gente não saiba, ou de repente muita gente não lembra. Agora, é um absurdo terem expulsado 6 milhões de palestinos, que eram os donos da terra, reconhecidos por todo mundo, né? Todos os estados reconheciam que a Palestina era dos palestinos, até o rabino judeu Israel Davidson Weiss diz isso claramente, e é condenado a silenciar, ficar em silêncio pelo Parlamento Europeu. Ele disse: sendo semita, fui intimado a comparecer diante do Parlamento Europeu. E eles me disseram: fecha a estação de televisão, que é chamada Naturei Carta, porque se você falar contra o sionismo, estava falando contra os semitas. Aí ele disse assim: porque agora, segundo o Parlamento Europeu, antisionismo e antissemitismo são a mesma coisa. Logicamente, eu sou semita, de sangue Abraão, e aí vou ser condenado por antissemitismo. Uma monstruosidade. Esse vídeo é o vídeo das monstruosidades. Será esse nome. Não é verdade? Então veja, um rabino semita, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, vai ser condenado, intimado a fechar sua televisão, parar de falar contra o sionismo, porque o sionismo foi equiparado ao semitismo. Falar do semitismo, contra o semitismo, é o mesmo que falar do sionismo. Ora, o semitismo é uma raça e uma religião, reconhecidas universalmente, são os judeus. Enquanto que o sionismo são os cázaros, os sefaraditas, os askenazi. Tá? Então, aí já temos a primeira ponderação. Segunda, vamos ver a questão da doação. Bom, a questão da doação do estado de Canaã, da terra de Canaã, mostramos aqui, é indubitável que El Shaddai dá a Abraão a terra em que tu pisas. Mas em Isaac ele repete, mas diz: olha para cima, olha para baixo, para a direita e para a esquerda, oriente e ocidente, tudo isso darei a ti e a tua tzara. Isso já é dito no próprio Gênesis 14 ou 15. Ou seja, a questão é que tzara, semente, pode ser descendência ou descendente. Se você considera descendente, está considerando Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, para nós, é o Filho de Deus Pai. Logo, ele está dando a si mesmo. Ele está dando ao seu Filho, que encarna com o nome de Jesus. Lá é o Filho de Deus. Aqui é Deus, o Filho do homem. Então, não é a descendência, nem os descendentes. A tradução correta, a interpretação correta, feita pela Carta aos Hebreus, comentada por Frederico Dattler, é o seu descendente, que se chama, ele se diz, o Filho do homem, Filho de Davi, o Filho de Deus. Ele usa esses três títulos. O Filho do homem para se referir a Adão, dizer que é homem como nós. O Filho de Davi, que é a dinastia de Davi. Ele é o descendente legítimo de Davi, portanto, o rei de Israel. Filho de Deus, porque ele é a encarnação do Logos. Então, é a ele que a promessa é feita. Então, a doação é indiscutível. Tá? Só que a quem é doado não é Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, nem a seus descendentes. Né? É o Filho de Deus. Não é os filhos de Deus. É o Filho de Deus. Aí nós já temos o primeiro ponto para vocês entenderem que o absurdo do ministro das Finanças israelense dizer que os palestinos não são um povo. O que são então? 6 milhões que habitavam aquela terra, que foram expulsos e estão por aí em situação miserável. Agora Israel tomou medidas desumanas. Essas medidas desumanas, o professor Ricardo Marcílio, no último vídeo que eu acabei de dizer, compartilhei, são: fechou a água, não manda alimentos, porque tudo da faixa de Gaza vem de Israel. Então, olha, estão sem água, sem alimentos, estão sem nenhum recurso hospitalar, remédios. Então,
hídrico, energético, ou seja, fecharam, isolaram, né, os palestinos civis da faixa de Gaza e das colinas de Golã. Ainda mandam gás de cálcio, que é proibido. Guerra química é proibida pela resolução do Clube de Roma, da qual Israel é signatário. Mas ele usa uma arma química, que é uma poeira de cálcio que você não consegue respirar. Além do mais, diz que vai, vamos dizer assim, destruir completamente os habitantes da faixa de Gaza e das colinas de Golã. Palavra de Netanyahu. E assim 100% do Estado palestino será exatamente do Estado sionista judeu. Esse é o plano de Netanyahu. Por isso ele ignorou o aviso do serviço secreto dos judeus. Então, a ONU condena Israel, o Brasil condena Israel, não apoia o Hamas. Tá? Não há um apoio a Hamas. A condenação é a ambos. Mas Hamas é um grupo terrorista. Já se espera que eles façam tudo. Agora, Israel é um Estado considerado o Estado mais democrático, o Estado mais, vamos dizer assim, de direito do mundo árabe. Então, ele não tem, devido às regras de guerra, de usar armas químicas. Ele não tem o direito de bombardear a faixa de Gaza e as colinas de Golã, porque não pode usar mísseis. E para garantir isso, o Hamas sequestra civis israelenses e faz um escudo humano. O Papa Francisco, idiotamente, diz que eles devolvam essas pessoas. É preciso ser muito bobo, né? Ou seja, só com esses reféns é que o Hamas tem certeza que Israel não vai usar mísseis. Devolver isso seria quebrar toda a estratégia do Hamas. Mas o Hamas está disposto ao Tratado de Paz, contanto que Israel respeite a Resolução 186 da ONU e aquilo que a Declaração Balfour diz no final, que 76% do Estado palestino seja 76% do Estado palestino seja devolvido aos palestinos. Essa é a questão. A Palestina é dos palestinos, no mínimo 74%. Olha, 74% é a maioria da terra. Israel só tem direito a 26%. Portanto, diz a declaração da ONU, temos que estabelecer um Estado palestino a qualquer custo. O Brasil adere, Erdogan da Síria adere, o governo egípcio adere, qual é o outro? Bom, em suma, a Rússia. Em suma, nós estamos numa situação em que Israel não pode fazer o que ele está fazendo. Olha, minha gente, privar a população civil de água, luz, mantimentos e medicamentos. Isso é desumano. Isso é proibido. É crime de guerra. A ONU diz isso claramente. Acabei de ver o vídeo do professor Ricardo Marcílio, vejam. Israel, a ONU condena Israel. É o título do vídeo. Vejam. Professor Ricardo Marcílio, ONU condena Israel. Compartilhei com o meu Facebook. Mas não só a ONU. Não quer dizer que eles aprovem o Hamas, vejam bem. Mas o Hamas já é contra a lei, já é ilegal. Já é uma milícia que não tem limites. Israel não. É um Estado civil com estatutos, né, que dão direitos e deveres. E entre esses deveres está não usar guerra química, está não exterminar o povo palestino. Então, a ideia de Netanyahu é fazer isso.
corroborada, sugerida pelo seu ministro das Finanças, que diz que os palestinos não são um povo. 6 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Não existem. Simplesmente na cabeça do ministro das Finanças e do primeiro-ministro israelense, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, condenado 3 vezes à cadeia por corrupção, o povo palestino é uma fantasia. Gente, isso hoje de trágico seria cômico. Então, não vamos poder apoiar a crueldade do Hamas. O Hamas não tem limites, mas tem o Al-Fatah, que é um grupo que tem uma certa noção de moral, de ética, né? Nós temos, além do Hamas, nós temos outros grupos que são também paramilitares, que vão apoiar o Hamas. E agora Israel ataca a Síria, porque esses grupos estão estabelecidos na Síria. A Síria é vizinha de Erdogan, da Turquia. Então os aviões israelenses vão por cima da Turquia para poder atacar os grupos que poderiam fazer uma coalizão árabe e atacar Israel. Se isso acontecer, Israel está perdido. Porque o Irã está em cima do Planalto, vê Israel lá embaixo, tem mísseis à vontade, e mesmo com o teto de aço que Israel tem, não vai conseguir impedir todos os mísseis. Vai conseguir deter alguns. Os antimísseis israelenses vão deter alguns mísseis do Irã. Mas se o Irã decidir atacar Israel com mísseis, aí desgraçou-se. Terceira Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma. Porque Israel pertence à OTAN. E o Irã não. E atacando um país da OTAN, toda a OTAN, então, entra em guerra. Só que Erdogan pertence à OTAN. O Egito pertence à OTAN. E eles dois dizem que Israel está fazendo atos desumanos, proibidos, como crime de guerra. Tá? Então, fica claro isso. É a última notícia que eu recebi agora. Vamos mais. Vamos ver agora aqui a doação da terra de Canaã. Já falamos que a questão principal é: darei a ti e a tua semente. Zara, é o que está escrito no original, tá? Os tradutores traduziram por tua descendência, ou teus descendentes. Está errado. A exegese cristã diz teu descendente. Tua semente, teu sêmen, vai gerar muita gente. Mas o filho da promessa não é Isaac, é Jesus. E ele reinará para sempre. Então, só pode ser dono de um reino cujo rei não morrerá nunca, como é prometido por El Shaddai. Se é um rei que reinará para sempre, não pode ser Davi, não pode ser Salomão, não pode ser Roboão, não pode ser nenhum outro, a não ser um rei que seja imortal. Só tem um rei que é imortal, segundo nós cristãos. Jesus Yeshua Natri, Jesus de Nazaré. Então a promessa já está aqui, foi feita, sim. A quem? A Abraão, sem dúvida. Canaã, que vai se tornar Palestina, depois estacionista de Israel. Mas a quem é feita a promessa? Essa questão, né? A semente não é os descendentes. Portanto, não são os atuais ocupantes da Palestina, que são descendentes. Aí, Tzara, semente, significa o descendente. Então, a promessa é válida. El Shaddai faz a promessa e diz: esta terra será dada ao seu descendente. Não diz só isso. Quando você chega em Jacó, mais adiante, que é neto de Abraão, ele diz: olha para o norte, olha para o sul, leste, oeste. Mas quem é que diz? Muda-se o nome. Não é mais El Shaddai. Ou seja, El é o Deus mais antigo do mundo. Sua origem perde-se na noite dos tempos. É ele quem promete a Abraão, mas uma mãozinha, Esdras, acrescenta que essa promessa é feita na primeira linha por El Shaddai, e logo adiante, Javé repete a promessa dizendo que
não somente é a promessa ampliada. Esse Deus é doido, ele não sabe o que ele quer. Porque ele promete primeiro a terra em que tu pisas, Canaã. Depois adiante, Javé promete, né, do rio Nilo até o rio Eufrates. Aí, cara, já é. Ou esse Deus é maluco, ou ele não sabe o que quer. Porque ou é Canaã, que é apenas um pequeno estado da Palestina, ou é do rio Nilo, passando por toda a Arameia, até o Eufrates, né, que é o limite da Mesopotâmia. Do limite do Egito até a Mesopotâmia. Pera aí, minha gente, tem alguma coisa errada aí. Mas Davi conquista do Tigre até o Nilo e funda o reino de Judá. Só que ele morre. E a promessa é para aquele descendente que reinará para sempre. Logo, não é Davi. Salomão reina e morre, herda e morre. Ainda produz a divisão das tribos. Também não é ele que é prometido. Os judeus todos que estão pelo mundo todo também morrem. Então não é eles que é prometido. Porque o descendente a quem é feita a promessa reinará para sempre. Um reino que pertence a um rei que reinará para sempre. Então Tzara é teu descendente e não teus descendentes. Porque todo judeu morre. Jesus morreu e ressuscitou. E hoje ele vive, ele reina, ele impera. E virá de novo para julgar vivos e mortos. Então, mas aí você pode acreditar ou não. Bom, será que é mesmo a Jesus que é feita a promessa? É os descendentes ou o descendente? Tá bom. Deixa a você a liberdade de escolher qual das duas possibilidades. Agora, uma coisa é certa. Aí, Jacó tem o célebre sonho da escada. A escada de Jacó que vai da terra ao céu. Ele adora El Shaddai, ou seja, o mesmo Deus que Abraão, seu pai, seu avô adorava. Mas acontece que ele vê uma escada, e a escada sobe da terra ao céu. Ele viajando aqui, ó. Abraão, Isaac e Jacó. É prometido a todos os três. Então, Jacó vê uma escada, e no meio dessa escada, um homem diz a ele, eu sou Javé. Minha gente, o texto aqui, de Gênesis 6, eu acho, 14. Quando Moisés vê a revelação do anjo na sarça ardente. Eu não me revelei com meu nome Javé, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. Pombas. Aí você tem que ser o idiota, o burro, ou então analfabeto funcional. Se o anjo da sarça ardente, mensageiro divino, diz a Moisés, eu não me revelei com meu nome Javé, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. Gênesis, Moisés na sarça ardente, aliás, Êxodo. Moisés na sarça ardente, né? Êxodo 6, 3 ou 3, 6. Mas como conciliar isso com Gênesis 28, onde na escada que vai da terra ao céu, aparece um homem, a Jacó, que lá em Êxodo 3, 6 ou 6, 3 diz, nunca apareci com meu nome Javé, aparece um homem que diz, eu sou Javé. Eu te farei grande, e tu herdarás do céu, a terra, do oriente e ocidente, a terra toda. Agora, começa com Canaã, a promessa feita por El Shaddai, Javé amplia, agora do grande rio Nilo até Eufrates, Davi conquista e funda o reino de Judá, e agora vai mais. A Jacó é prometido do céu à terra e da terra ao céu. Na loja maçônica, eu sou mestre maçom, sou grau 33, e quando a gente diz qual é o tamanho da loja maçônica, do céu à terra e da terra ao céu, do oriente ao ocidente, do norte ao sul. Quer dizer, todo o espaço da terra. E quem é que diz isso? Aí agora já ampliou a promessa. Não é mais Canaã, não é mais do Nilo Eufrates que Davi conquistou, agora Jacó, a promessa vai além. É a terra toda, talvez até o universo. Do céu, que céu é esse?
né? Não se sabe, nebulosas, a Terra, do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul. Isso em maçonaria quer dizer universo. Agora a promessa vai ser o seguinte: o universo pertence aos judeus sionistas Askenazi, que são os habitantes de Israel hoje, que têm 90% da terra e querem 100%. Então, agora vamos ao principal. Em determinado lugar, no Gênesis, queria ver aqui seu encontro, no Gênesis vai haver a maior monstruosidade. Por quê? Porque, vou ver se encontro o texto aqui, tá, minha gente? Porque toda a terra que vês eu te darei a ti e a tua semente, para sempre. Gênesis 13 a 15. Mas, em Gênesis 28, ele diz: eu sou Javé. Espera aí. Abraão, Isaac e Jacó, segundo o Êxodo 6:3 ou 3:6, não conheceram Javé. É o que diz o livro do Êxodo. O mesmo Moisés que escreveu Êxodo, supostamente escreveu Gênesis. Então, onde é que ele mente? Quando ele diz que os patriarcas não conheceram Javé, no ano 1350, e quando Javé nasce em 1450, então El Shaddai está no ano 2000, prometendo a Abraão apenas Canaã. Aí promete a Jacó, no ano 1200, mais ou menos, né, a terra inteira, talvez, quiçá, o universo, né, da terra ao céu, do oriente ao ocidente, de norte ao sul. Pronto, agora é tudo. Tudo que se descobrir, a Lua, Marte, Saturno, tudo é dos judeus askenazes sionistas ou dos semitas. Aqui agora a promessa é que é um semita. Jacó é semita. Mas o texto agora vai dizer o seguinte: que o Deus Todo-Poderoso diz Isaac a Jacó: El Shaddai, o mesmo que Abraão, lhe abençoe e lhe dê muitos filhos. Que Yahvé Elohim, minha gente, isso é uma monstruosidade. Yahvé Elohim é um monstro. Vejam vocês Gênesis 1, o Deus que cria pela sua palavra, pelo seu sopro, pelo Ruach HaKadosh, é Elohim. E Javé é o Deus fazedor, formador. Não tem o poder de bará. Os verbos são diferentes. Elohim cria, o verbo é bará. Ou seja, ele pensa e é feito. Deus pensa e a informação se torna forma. Javé não tem esse poder. Ele espera a informação chega, ele trabalha a informação, transforma em informação. Depois a informação, o devir, ele é o devir, ele faz a formação. É um Deus fazedor, formador. Então, olha, são dois deuses, dois universos, segundo Rafael Patai e Robert Graves, no livro Os Mitos Hebreus. Los Mitos Hebreus, Aliança Setorial Madrid. Então, aqui nós temos uma monstruosidade. Elohim é o Deus criador, no sentido próprio da palavra. Ele pensa e é feito. E aí via Iaô. Haja luz e houve luz. Pronto. A informação é imediatamente transformada em forma. Esse é Elohim. Agora, Yahvé não. Ou Javé, como vocês quiserem. É outro plano. Enquanto Elohim está no plano de Azilut, Yahvé está no plano de Yetzirah. E no meio está Beriá, onde está o filho ao qual é prometido tudo isso. A promessa é feita ao filho que está no plano de Beriá. Abaixo do pai Elohim, que está em Azilut, está o filho que está no plano de Beriá, ou Beriá. É a ele que é feita a promessa. A Abraão e ao teu descendente, o filho de Deus. Então Deus promete ao seu filho.
metaforicamente é o filho de Abraão, usando para a semente. Tudo faz sentido. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? O Mashiach. Os judeus messiânicos não aceitam isso, aceitam que ele é Mashiach, mas não que ele é o Filho de Deus. Mas ele diz, né? Eu tenho Deus como meu Pai. Eu conheço meu Pai, e se eu dissesse que eu não conhecesse, seria mentiroso. Eu conheço, vós não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis. Então, eu conheço. Tem esse privilégio. Então, a promessa é feita ao Filho de Elohim, que é exatamente, pode ser, né, Reshit, na Septuaginta, pode ser, Bereshit, Reshit, em Gênesis 1, Arque, na Septuaginta, Logos, no Novo Testamento, Evangelho. No princípio é o Logos era com Deus, o Logos é a Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Pronto. É a este que é feita a promessa. Pronto. A semente de Abraão é Yeshu Natsri, que será Ha-Mashiach, o Messias, que se torna homem e é o herdeiro da promessa. Mas veio para o que era seu. Olha, leia um texto. João 1 e seguintes. Veio para o que era veio para o que era seu, portanto a promessa é para ele. João diz claramente, no princípio era o Logos era com Deus, o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, glória como unigênito do Pai, Filho único, primogênito e unigênito. Dele provém toda a graça e a plenitude da salvação. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Essa frasezinha curta é a chave de tudo. Enquanto que Yahvé Elohim é uma monstruosidade, porque Yahvé é um Deus fazedor, formador, Elohim é um Deus criador, Bará é dizer e ser feito. Não há o processo do devir. Pensar se torna automaticamente existir. A essência cria o ente automaticamente. E a forma. Enquanto Javé tem que esperar a informação, para que a informação chegando até ele, pelo processo de devir, que ele como divinizado, é um anjo divinizado de terceira categoria, ele pega a informação e pelo seu poder de evolver, ele pega a informação, transforma em informação, é um estado intermediário, onde a matéria e a energia vão se combinar. A informação é matéria e energia separadas. Como informação, a Einstein diz matéria e energia, energia e matéria. Ele primeiro então transforma a informação, que é separada a energia da matéria, e junta as duas, né, na informação. E aí vai surgir, no evolver, no devir, a formação. A forma. Esse é Yahvé. Aí, aqui está. Não coloquei onde. Tá? Mas é Gênesis 28. Ou talvez. Bom, é em Gênesis. Aqui está escrito: Yahvé, Deus. Yahvé, Deus. Deus é Elohim. Os tradutores fizeram uma combinação maracutaia. Onde é Yahvé, escreve em Senhor. E onde é Elohim, escreve em Deus. Aí aqui o texto diz Yahvé Elohim, uma monstruosidade. Ou é Yahvé, um Deus de terceira categoria, está 3 degraus abaixo de Elohim. Elohim é o Deus supremo, infinito e manifesto. Logo dizer Yahvé Elohim é dizer um quadrado redondo. Faça e manda para mim. Aí eu vou poder abrir e mostrar para todo mundo que é possível a expressão
Yahvé Elohim. É um quadrado redondo. Mas está aqui, está na Bíblia. Eu queria ver quem é que diz. Diz, Isaac mandou chamar Jacó, 128. Abençoou e disse, não se case com mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã Aram, e a casa do seu avô Betuel, e case com uma das filhas do tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, lhe abençoe e dê muitos filhos. E que ele se multiplique e venham a ser muitas nações. Israel é 0,2% da nação dos povos do mundo. Nós temos 8 bilhões de pessoas. Israel, seus filhos serão tão grandes como as areias do mar ou as estrelas do céu. Muito bem, gente. Dentro da população mundial, consultei ontem, os israelenses constituem 0,2%. 0,2% porra nenhuma dos 8 bilhões de habitantes da Terra. Então não pode ser. Aqui nós temos outra estupidez. Então, numerosos como a estrela do mar, como as areias do mar, numerosos como as estrelas do céu. Não pode ser. Porque são chamados israelenses semitas e askenaz, sefaraditas e askenaz, cázaros e judeus de sangue abrâmico, dá 0,2% da população mundial. Então, dos teus lombos sairão populações numerosas como as estrelas do céu e como as areias do mar. Não pode ser 0,2% da população mundial. Pronto. Então, obrigado. Tive que gravar esse vídeo para ficar mais claro. Esse vídeo vai ser chamado Elohim Yahvé é um monstro. Por quê? Elohim é o Deus Criador. Bará quer dizer a informação se toma forma imediatamente. Se toma não, toma forma. E aí via seja luz e foi luz. Yahvé não. Pega Adão, tira da Adamá, do barro, faz um boneco de barro, morto, um bonequinho de barro. Aí sopra nas suas narinas o sopro da vida, ele tem um espírito, e aí o boneco se torna Nefesh Hayah, alma viva. Olha o trabalho que ele teve para poder criar o homem dele. Enquanto quando Elohim diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que eles sejam abençoados e poderosos sobre as aves do céu, e tenham poder sobre os peixes do mar e sobre as bestas da terra. E Deus fez o homem a sua imagem de Deus os criou, macho e fêmea o criou, portanto é hermafrodita. Então ele pensa e é feito. Pronto. Logo, Yahvé Elohim é um monstro. Seria impossível fundir Elohim com Yahvé. Impossível. É o recado que eu dou aqui. E não se esqueçam, né? Para o ministro Benjamin Netanyahu, que tem 3 processos por corrupção, e para o ministro das Finanças, o povo palestino não existe. 6 milhões de pessoas não tem importância nenhuma. Aí o Hamas vai responder com tudo. Se nós não existimos para ele, vamos mostrar que existimos. Nós estamos justificando as ações do Hamas. Estou dizendo que para os Hamas, esse é o raciocínio, não é o nosso. Tanto existem os palestinos, quanto existem o Estado sionista de Israel. Mas 26% é o que a ONU determina e a Inglaterra para o Estado sionista de Israel. E 74% para o Estado palestino. Veja o mapa. E agora Benjamin Netanyahu achou a oportunidade ideal, por isso ignorou. Deixa que eles venham, que eu vou destruí-los e 100% da Palestina será nossa. Aí, veja um vídeo do professor Ricardo Marcílio, ONU condena Israel. Vocês vão entender mais ainda do que eu estou dizendo nesse vídeo. Por favor, professor Ricardo Marcílio, YouTube, ONU condena Israel. Seguido pelo Brasil, pela Turquia, pelo Egito, pela Rússia. A Síria não conta, porque Al-Assad, né? Mas o Brasil diz que
Israel não tem direito de usar as armas químicas, não tem direito de usar mísseis atômicos, não, mísseis, não diz atômicos, contra a faixa de Gaza e a população, os heróis da resistência, que estão sem água, sem luz, sem comida, sem medicamento, porque tudo isso vinha de Israel, Israel cortou. Isso é um ato humano? Não. Isso é crime de guerra. Então Netanyahu pode ser processado como criminoso de guerra. É o que vocês têm que pensar. Porque se o Hamas não tem nada, ele não tem lei, não cumpre lei. Ele está fora da lei. Agora, Netanyahu devia estar dentro da lei, pois ele é primeiro-ministro do Estado legalmente constituído com direitos e deveres. Entre esses direitos, só tem 26% da Palestina. E entre esses deveres, não pode privar a faixa de Gaza, né? As colinas de Golã, de remédios, medicamentos, água e comida. Pronto. Não estou do lado do Hamas. Acho que eles são, na verdade, os heróis da resistência, porque tiveram coragem de ficar. Agora, fazer o que eles fazem, não. Uma coisa é achar que eles são palestinos, e a Palestina é dos palestinos. Quem diz isso é o rabino judeu, semita, portanto, sefaradita, Israel Davidson Weiss. Pronto, até a próxima.